Boa noite, lembrando que essa live vai ficar disponível aqui no IGTV, vai ficar disponível também no meu canal no YouTube, vai ficar também disponível em meu canal no podcast, legal? Então eu escuto muito pelo Spotify, mas existem outras plataformas para você ouvir, tiver aí no trânsito, vale a pena estudar, modéstia à parte, né? Vale a pena ouvir as lives, que são agora áudio, né, lá no podcast. E meus vídeos também estarão disponíveis lá no YouTube. Legal? Vamos lá, vamos falar de controle de constitucionalidade, sistemas. Mas antes de falar de sistema, como é que funcionava, ou melhor, passado, né? Vou pegar um pouco do Brasil, falar lá do americano, norte-americano, é a questão certa que vai cair em concurso público, vai cair no exame da OAB, é uma questão certa, sempre cai em concurso e exame da OAB. Cai não, despenca. É isso aí. Então vamos iniciar, falar um pouco de controle de constitucionalidade, para falar depois do norte-americano, para falar do austríaco, para falar do francês e o nosso misto que vem o Brasil. Quais são as situações, os sistemas que nós adotamos aqui no Brasil. Legal? É um tema riquíssimo de detalhes, não tem como esgotar somente em uma aula de 1 hora. É impossível, né, falar tudo de controle em uma hora. Então são horas e horas para falar de controle. Eu vou falar dos sistemas, embora eu vou aprofundar um pouco no controle norte-americano, né, que também adotamos no Brasil, o austríaco, bem como o francês. Legal? Vamos lá. Então, controle de constitucionalidade. Olha lá. Análise de compatibilidade de lei ou ato normativo frente a uma Constituição. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela lei, seja uma lei criada pelo Congresso Nacional, seja uma lei criada pela Câmara de Vereadores, seja uma lei criada pela Assembleia Legislativa, exemplo no Rio, a LERJ. Então, o Poder Legislativo, na sua função típica, está lá, criar leis. Beleza? E aí eu vou analisar frente à Constituição Federal, que é o que mais cai em provas e exame da OAB. Ou pode ser também o controle frente à Constituição Estadual. Lembrando que cada estado possui a Constituição Estadual. Então nós temos Constituição Estadual do Rio, São Paulo, Bahia, etc, etc. Legal? Só a título de exemplo. Então, eu vou pegar aquela lei. Legal. Só que antes de apresentarmos a lei já foi promulgada, já foi publicada, eu também tenho um controle, aquela ideia de controle preventivo, embora não seja a regra no Brasil, mas existe. Nós falaremos da famosa CCJ ou o veto no artigo 66 do Presidente da República. Então, eu vou pegar aquela lei, ainda pode ser que nem seja uma lei, pode ser um projeto de lei. Mais um detalhe também, né? Um mandado de segurança parlamentar ingressa no STF. Voltando, pode ser que eu não tenha ainda uma lei, eu tenha um projeto de lei. Então, está lá tramitando no Congresso Nacional aquele projeto de lei. Pronto, não é lei, projeto não é lei. Mas eu posso, já desde esse projeto, nesse processo legislativo, desde já, o quê? Se eu entender que esse projeto é inconstitucional, o que eu posso fazer? CCJ pode rejeitar, Presidente da República pode vetar, 66. Um parlamentar, através de um mandado de segurança, ele já pode impetrar com o MS no STF, e o STF vai julgar. Então, para você ver que nós temos o controle preventivo e o repressivo. Regra, Brasil, repressivo. Então, primeiro, via de regra, cria-se a lei é criada, pronto. E aí eu vou até, exemplo, ou o STF, se for junto à Constituição, frente à Constituição Federal. Mas se for, por exemplo, uma lei da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, com a Constituição Estadual, aí é o TJ, artigo 125, parágrafo 2º. A gente chama de ADI ou ADIM, né? Estadual. Legal? Então, estou falando de lei.
mas pode ser também projeto de lei, controle preventivo. Não existe ainda a lei. Eu já faço esse maravilhoso filtro. Então, pode ser lei, pode ser projeto de lei, e aí ele continua, ato normativo. Não necessariamente somente lei, pode ser um ato normativo. E aí os alunos adoram, né? Fazer perguntas a respeito de exemplos. Ato normativo. Então imagina, seu artigo 62 da Constituição Federal. O presidente da República, boa noite, o presidente da República, conforme dos requisitos, ele fala de relevância e urgência, o que eu posso fazer? Exemplo, se eu sou o presidente hoje da República, se eu fosse, não sou, mas exemplo, o que eu posso fazer? Editar medidas provisórias. Então, medida provisória, calma, não é lei, mas é como se fosse lei, já tem força de lei. Legal? Claro que tem que passar, ratificar no Congresso Nacional, mas desde já, via de regra, se não for nenhuma medida provisória inconstitucional, essa medida provisória ela já entra em vigor, foi publicada, pronto, no Diário Oficial, promulgada e publicada no Diário Oficial da União, pronto, já está válida, já está sendo válida. Olha aí, quando ele fala de um ato normativo, lei, projeto de lei ou um ato normativo, legal? Lei, a lei já foi criada pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa, por uma Câmara de Vereadores, ou projeto de lei ainda está tramitando. E nesse caso que eu falei agora, por exemplo, uma medida provisória. Legal? Só galera boa chegando aí. Então, visa impedir que a lei ou ato normativo ingresse no ordenamento jurídico. Agora, se já for repressivo, já entrou, não tem problema. Qual é a ideia? Boa noite, Léo. Esse é o cara, hein? Então, qual é a ideia? Grande doutor Roberto, doutor Leonardo, só a galera boa aí, só a nata do direito chegando, do Nova América. Então, a ideia é que eu fico falando e acabo me perdendo. Vamos lá, vou focar aqui. Então, a ideia é preventivo, embora não seja a regra, é exceção. Agora, a lei já foi criada, ponto. Já temos a lei 10.700, exemplo. Agora, qual é a ideia? Se em tese a lei ela é inconstitucional, o que eu faço? Vamos extirpar, retirar aquela lei. Vamos retirar. Posso falar no América, o povo fica com ciúmes, tá vendo? Vamos focar aqui, legal? Então a ideia é extirpar, retirar aquela lei, porque em tese ela é inconstitucional. Por que em tese? Bom, quem vai julgar não sou eu, ou é o STF, né, se for a Constituição Federal, ou o TJ, né, do Estado, porque TJ, Tribunal de Justiça, se for, no caso, a Constituição Estadual. Que maravilha, hein? Tema muito gostoso, né? Embora as pessoas acham um bicho de sete cabeças. Aí, o povo de Sulacap chegando. Boa noite, Sheila. Legal? Então eu tenho uma invalidação daquela lei ou de um ato normativo. Legal? Parâmetro, foi o que eu falei. Ou eu tenho um parâmetro, a Constituição Federal de 88 ou a sua Constituição Estadual do Rio, São Paulo, Bahia, Minas, Amazonas, etc. Rio Grande do Sul. Legal? Então é um tema relevante. É lógico que não tem como, de novo, eu esgotar para falar de Constituição Federal e Estadual em apenas uma aula de 1 hora, né? Um bate-papo, né? Uma aula aqui. Então, vocês já estudaram isso, esse detalhe, lá em Constitucional, no 3º período, quando fala que a Constituição tem uma formalidade, é uma Constituição rígida, lembram? Lá em classificação, não é à toa que o seu professor ou a professora, ou você ouviu lá no YouTube, ou nos vídeos, redes sociais, no modo geral, que fala que tem uma formalidade e tem uma rigidez. Então, a classificação, quanto aqui a Constituição, dentre outras classificações, não dá para falar de todas, mas ela é rígida. A Constituição, alguns alegam que seria super rígida. Está no seu artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, mas STF entende, posicionamento do STF e doutrina majoritária, tá? Ela é rígida. Artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. Por quê? Porque no 60, parágrafo 2º, eu tenho lá Câmara e Senado. Então, cuidado.
eu tenho projeto de emenda constitucional. Presidente da República, ele pode propor projeto, mas cuidado, não é ele quem vai discutir lá a emenda constitucional. Não. Então, por exemplo, o presidente apresenta um projeto, uma coisa, com todo respeito, Bolsonaro, claro, nosso presidente, ele vai apresentar o projeto. Agora, quem vai discutir é ele? Não. Quem vai discutir são as casas, Câmara, Senado. Então, como funciona quanto à rigidez para eu alterar a Constituição? Então, eu tenho quórum de 3/5, são 513 deputados e 81 senadores. Então, eu tenho que ter 3/5 de cada casa, Câmara, Senado, 2 vezes. Então, eu tenho passar 2 vezes na Câmara, 3/5 de 513, 2 na Câmara. Acabou? Não. E aí vem mais 2 vezes no Senado Federal, 81 senadores. Professor, vai cair matemática? Quais são 3/5? Não, fiquem tranquilos. Quando cai lá maioria absoluta, relativa, 2/3, não, 3/5. O que eu quero dizer com isso? Não eu, a Constituição, no seu 60, parágrafo 2º. Então a ideia da rigidez, ou seja, imagina uma lei, com todo respeito à lei, uma lei ordinária, uma lei comum, o mais comum que acontece, uma lei ordinária que esteja em desconformidade com a Constituição Federal. Então, como eu falei, classificação, nós temos a rigidez, temos a formalidade. Não é qualquer situação, em qualquer hipótese, que vai ser alterada a Constituição. Tem lá aquela pirâmide de Hans Kelsen, daqui a pouquinho falarei dele quando falarmos do controle austríaco, né? Muito importante o controle concentrado, a DIN, a DC, a DPF, a ADO, legal? Ponto. Então vamos agora ao sistema, ou os sistemas, né? Nós temos 3 principais sistemas no mundo. Primeiro, o norte-americano, de 1803, Marbury versus Madison. Temos aquela ideia do controle difuso. O controle norte-americano é um controle difuso, ou seja, controle difuso, abstrato, qualquer órgão do poder judiciário vai poder analisar, naquele caso concreto, legal? Via de regra, interpartes, entre as partes, parte autora, parte ré, ou partes autoras, parte réis, enfim, efeito interpartes. O que vai acontecer? Eles vão analisar, cuidado, só que tem uma pegadinha, é via exceção. Não é que o autor ele vai entrar com a ação, vai discutir que a lei é constitucional ou inconstitucional. Não, esse não é o objeto principal, esse não é o pedido principal. Qual é o pedido principal? Normal, que a gente vê no dia a dia, pode ser relacionado ao direito civil, contrato, pronto. Então, naquele meu contrato, por exemplo, eu tenho uma lei de locação, e aí aquela lei de locação está violando a Constituição, mas o pedido, a ideia principal não é a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, então é exceção. Eu vou discutir aqui a questão contratual, a questão de direito de família, trabalhista, lá no direito penal. Então temos várias hipóteses, várias situações. Legal. Então no controle difuso norte-americano, a ideia é que qualquer órgão do poder, todo e qualquer órgão do poder judiciário, cuidado, no norte-americano, ele não fala de presidente, não fala de, por exemplo, Câmara, Senado, não. Judiciário. Então, todo e qualquer órgão do poder judiciário vai analisar aquela questão junto à constitucionalidade ou à inconstitucionalidade. Legal? Então, o efeito ali, via de regra, é o quê? Entre as partes, autor e réu. E aí, quem é que pode alegar? Bom, trazendo para o Brasil, quem pode alegar? Parte autora, a parte ré, Ministério Público, né? Se tiver no caso concreto, manifestando no caso, legal? O próprio juízo de ofício, ou seja, ele não precisa ser provocado. Se ele assim entender que ocorreu uma violação à Constituição Federal ou Estadual, ele deve agir de ofício, ex officio. Legal? Que interessante? Então eu falei, o efeito é interparte.
Então pode ser na primeira instância, segunda instância, tem uma pegadinha na segunda instância que eu vou ficar um tempo com ela na segunda instância. Mas tá lá, primeira instância, vara civil, pronto. Maravilha, tá lá a primeira vara civil da capital, do Rio, de São Paulo, Curitiba, Salvador, etc. Pronto. Então aquele juiz, ou as partes, Ministério Público ou juiz de ofício, vai analisar frente à Constituição. Perfeito. Vamos supor que ocorreu uma inconstitucionalidade. Aquela questão é inconstitucional. Vamos analisar agora onde? A pegadinha está aqui, lá na segunda instância. Cuidado! Se eu falei agora na vara civil, ou vara civil, né? A primeira vara civil, pronto, da capital aí do Rio de Janeiro. Ponto. Está lá o juízo João. Pronto. O juízo João, ele analisa aquela questão casuisticamente, caso a caso, efeito via de regra inter partes. Beleza? Vamos analisar agora onde? Lá no Tribunal de Justiça, TJ. Porque eu falei que é um juízo estadual, vara civil, comum. Pronto. Se for um juiz federal, vai ser o quê? TRF 1, 2, 3, 4, 5, a depender. Legal? Então, voltando. O juízo, decisão monocrática, ele sozinho, até porque o juiz está aqui sozinho na primeira instância, decidiu. As pessoas falam monocromática, não, monocrática, mono, sozinho. Legal? O juízo sozinho decidiu. Maravilha. Vamos agora para a segunda instância. Olha a pegadinha. Então, o juiz, primeira, desembargadores estão na segunda instância. Será que os desembargadores, eles poderão monocraticamente analisar, ou seja, ele sozinho? Não. Aí que está o problema. O artigo 97 da sua Constituição Federal, bem como a súmula vinculante 10, traz o seguinte, olha, juiz analisou? Maravilha, ele está sozinho, pode? Deve, né? Inclusive de ofício. Pronto. Segunda instância, TJ do Rio de Janeiro. Será que pode a Câmara Civil ou a Câmara Criminal analisar? Não. O seu artigo 97, marque ele de canetinha amarela, rosa, abóbora, verde. Por quê? Porque ele fala da famosa cláusula de reserva de plenário. Cláusula de reserva de plenário. Ou seja, artigo 97. Estamos agora na segunda instância, desembargadores. Então não são 5, não são 10, não são 15 que vão analisar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Então, por exemplo, lá no Tribunal de Justiça, exemplo, nós temos ou o órgão especial ou plenário. A depender dos estados, por exemplo, Alagoas, salvo engano, Alagoas e Acre, não tem órgão especial, é só o plenário. Então, vai analisar a maioria, né? Todos eles vão analisar. Agora, no Rio, temos mais ou menos 200 desembargadores, São Paulo, 300. Então, na prática, não tem como nós reunirmos, imagina, uma vez por semana só para tratar desta situação. Então, Rio, São Paulo, dentre outros, TJ, nós temos o quê? Nós temos o órgão especial. Então, o órgão especial dentro, né, agora mudou, que era a Codigerd, agora a Lodigerd, no Rio de Janeiro. Então, nós temos o órgão especial que vai tratar a respeito desse assunto. Então, não pode 5 desembargadores naquela sessão, ou aquela sessão civil, criminal, né? Não pode analisar. Tem que ser o todo ou o órgão especial. Está lá no seu artigo 97 da Constituição. E depois tivemos a súmula vinculante 10. Bom, se é súmula vinculante, só pode ser STF, artigo 103A da Constituição. Então é o seguinte, então o Tribunal de Justiça, lá no plenário, ou o órgão especial, por exemplo, vai ter de analisar aquela situação quanto à constitucionalidade ou à inconstitucionalidade. Sempre. Bom, pelo menos era assim, via de regra. Agora imagina, falei, efeito interpartes. O João, autor, ingressa em face da Maria. E aí discute questão aqui, controle difuso. Legal? Pronto.
vai chegar para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De novo, aí um outro processo, semana que vem, tá lá o Pedro e a Astrogilda. Pronto, o autor Pedro, Astrogilda. De novo, vai discutir a mesma matéria, o mesmo assunto. Vai reunir todo mundo, ou o plenário, né? Ou o órgão especial. Pronto, para isso. Agora vem a autora Pafúncia e vem, sei lá, mas quem? A Mariazinha Ré. O que eu quero dizer com isso? Imagina, se a todo momento o TJ, ou o TRF, por exemplo, o TJ, ele vai reunir, tem que parar todos os embargadores para analisar essa situação, olha quanto de tempo ele vai perder. E aí é o famoso pulo do gato. Anotem aí, artigo 949 do CPC. Esse 949 vai cair em concurso público, tem de cair em concurso público. Mais precisamente o parágrafo único. Eu vou pegar aqui o CPC e vou ler com vocês o que ele fala do 949. Olha só. Se a arguição for, parágrafo único, órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes, do TJ, por exemplo, ou do plenário do STF. Olha que questão linda para cair em concurso. Então, voltando, o que eu falei? Joãozinho com a Mariazinha. Pronto, TJ, analisa. Ah, é inconstitucional, beleza. E aí vem lá o Pedrinho com mais não sei quem. De novo, semana que vem, de novo, vai analisar o TJ. Olha quanto tempo está demorando uma situação dessa até analisar. Agora, o que fala o 949, parágrafo único do seu CPC? Olha, se porventura o Tribunal de Justiça, este, já tiver analisado a questão, ou o próprio STF, não faz sentido a todo momento o quê? O TJ ficar reunindo, né, o órgão especial ou o plenário para analisar uma questão que o próprio TJ já analisou, ou o próprio STF analisou. Então, assim, não faz sentido ficar toda hora reunindo. Olha aí o princípio da economia processual, princípio da celeridade no 37 caput da Constituição. Legal? Isso é importante. Artigo 949, parágrafo único. Princípio da duração razoável do processo. Olha que bonito isso. Artigo 5º, 78 da Constituição. Legal? Princípio da duração razoável do processo. Se o STF ou o próprio órgão especial plenário já analisou a questão, não faz sentido toda hora eu ficar analisando a mesma questão, a mesma matéria, o mesmo assunto. Legal? 949, parágrafo único do CPC, ou do novo CPC. Legal? Então já falamos, via de regra, o que acontece? O plenário ou o órgão especial vai analisar. Exceção se o próprio plenário já analisou ou o STF assim o fez. Legal? Então, eu falei que é um processo subjetivo às partes, sujeitos. Parte autora, parte ré, né? Então nós temos ali terceiros interessados, MP, juiz de ofício. Então qualquer um vai analisar, melhor, qualquer um não. As partes vão informar, alegar. Legal? E o juiz, claro, obviamente, vai julgar. Claro, depois nós temos, através de recurso extraordinário, até lá o nosso STF. Então o STF, ele analisa essa situação aqui primeiro no controle difuso, bem como no controle concentrado, que depois eu falarei dele. Próximo ponto, legal? Já são 7h25, já tem que falar rápido, porque senão fico aqui até 5 horas da manhã, né? Faz até uma live aí, rave, não dá tempo, né? Então, já falamos as questões sobre subjetivo, parte, juiz, beleza. Então, falei que havia exceção. Por que via exceção? Nós estamos discutindo nesse momento questões contratuais, seja lá no processo civil, quer dizer, trabalhista, pode ser eleitoral, pode ser penal, perfeito? E esse é o nosso controle norte-americano. Falei rapidamente dele, mas
STF. Então, primeira instância, segunda instância, chegamos aos tribunais superiores. Vamos chegar ao nosso STF. E o STF, obviamente, por ser o guardião da Constituição, é ele quem vai analisar em último, pelo menos, né, essa é a ideia, né? Ele vai analisar na sua última instância quanto àquele caso concreto, através, por exemplo, de um recurso extraordinário, beleza? E aí, vamos supor que o STF entende sim, olha, esse caso X da Mariazinha lá com o Joãozinho, esse caso, sim, é inconstitucional. Então, cuidado. Efeito interpartes, entre lá a parte autora e a parte ré. Cabe exceção? Sim, tudo tem exceção no direito, né? Então, regra. STF, ao pegar o caso concreto no controle difuso, o que ele vai entender? Que efeito interpartes, entre as partes. Só que existe o famoso artigo 52.10 da Constituição Federal, lá do famoso Senado Federal, da Constituição, no artigo 52.10, em que ele suscita lá para o Senado Federal, se o Senado entender, e aí sim vira efeito erga omnes a todos nós. Mas, no primeiro momento, via de regra, essa questão ela é efeito entre as partes. Legal? Agora, primeira exceção, 52.10, Senado Federal. Agora, uma outra situação, uma outra exceção, artigo 103A da Constituição Federal. Tem duas pegadinhas no artigo 103A da Constituição. Quem já foi meu aluno de controle constitucional avançado sabe o que eu vou falar agora. Então, vou pegar aqui a sua Constituição no artigo 103 da Constituição, 103A, que fala a respeito, por exemplo, quando o STF, vou pegar aqui, estou no Planalto, só um minutinho, quando o efeito vinculante, como que funciona? Tem uma pegadinha linda sobre ela, vamos lá, 103A, aqui. O STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula, que é a súmula vinculante, né? Olha lá, que a partir da sua publicação na imprensa oficial terá efeito vinculante em relação, cuidado, se você tiver com a sua Constituição, marque de caneta amarela. Aqui, canetinha que é amarela, marque. Ele fala em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Primeira pegadinha, súmula vinculante, ou seja, efeito vertical. STF vai vincular o quê? Todos os órgãos do Poder Judiciário. Perfeito. Cuidado. Inclui todos. Cuidado, que ele fala o quê? Olha só. Demais órgãos do Poder Judiciário. Então, o STF, ele edita a súmula vinculante, mas a súmula vinculante, cuidado, pode parecer loucura, mas faz sentido, não vincula o STF. Então, nós temos lá 11 ministros do STF. 103A, eles editaram provocação ou não, de ofício, súmula vinculante X. Pronto. Então, vai vincular o nosso Poder Judiciário, os demais órgãos do Poder Judiciário, vírgula, exceção, STF não. Óbvio, né, gente? Imagina, eu tenho uma súmula vinculante de 5 anos atrás. Então, vamos supor, eu tinha uma outra composição dos ministros do STF. Não é porque agora estamos em 2020 que eu posso ter outro entendimento. Então, não vincula o STF. A súmula vinculante vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. Primeira observação que muita gente cai numa questão dessa. Vamos à segunda daqui a pouquinho, sem dar spoiler. Aí ele vem. Demais órgãos do Poder Judiciário, da administração pública direta, ou seja, os órgãos, né? União, Estado, DF, município, a direta, a ideia da federação, dos entes da federação, União, Estado, DF, município, e ele continua indireta, as entidades,
autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, maravilha. Nas esferas federal, estadual, municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento. Então é óbvio, não é porque o STF entendeu que aquela súmula há 5 anos ou 10 anos, por exemplo, é assim que vai morrer para sempre. Não, a questão mesmo fala revisão ou cancelamento de uma súmula. Perfeito? Agora, Lei 11.417. Onde eu quero chegar agora? Muita gente cai também agora na questão número 2, OBS 2, 103 da Constituição. Poder legislativo. Então, a questão traz, vincula, olha, direta e a indireta, os órgãos e as entidades. 4 órgãos e 4 entidades. Maravilha. E o poder legislativo. Será que a súmula vinculante vincula também o Congresso Nacional? Olha que questão linda. Espera aí. Então, eu sou o STF, editei a súmula vinculante X. Será que o Congresso Nacional ele não pode editar aquela, melhor, não pode criar aquela lei? Então, vamos lá. Olha o seu artigo 2º da Constituição Federal. Então, nós temos as funções típicas e atípicas. Se o STF editar súmula vinculante, vincula sim, direta, indireta, mas não vincula, primeiro, ele próprio, STF, porque ele pode mudar de opinião, sem problemas. E outra observação, não vincula o legislativo. Então, a súmula vinculante vincula efeito vertical, os demais órgãos do Poder Judiciário, demais, STF está fora, bem como não vincula, por exemplo, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, na sua função típica, que é criar leis. Olha que interessante, hein? Será? Sim, vai na minha. Agora não tem tempo, mas vaquejada. Vaquejada, por exemplo, foi uma lei que o STF entendeu. Lá no Ceará, essa lei era uma lei inconstitucional. Depois, o que aconteceu? Se o Congresso Nacional criar aquela lei, por exemplo, a respeito da vaquejada, essa lei, no primeiro momento, é uma lei inconstitucional. O que o Congresso Nacional fez? Ele incluiu a vaquejada através de uma emenda constitucional. Olha que interessante isso. Então, eu tenho uma decisão do STF alegando que aquela lei da vaquejada lá no Ceará é uma lei inconstitucional. Ponto. Então, eu falei que vincula a administração pública direta e indireta, mas, pelo menos no primeiro momento, não vincula o legislativo. Ao invés do legislativo, o que ele poderia fazer? Ele até poderia criar essa lei, embora no primeiro momento essa é uma lei inconstitucional, porque o STF assim já entendeu. Via de regra, as nossas leis são constitucionais, mas nesse caso, em tese, por STF já ter entendido que a vaquejada era inconstitucional, pronto. E aí, o que o Congresso Nacional fez? Ele editou uma emenda, criou uma emenda constitucional para colocar a vaquejada, questões, por exemplo, culturais, etc. Então, ele incluiu esse dispositivo. Então, para você ver, não é porque o STF entende que aquela lei seja através de uma ADI, ADIM, ou através lá do seu 103 da Constituição, que o Congresso Nacional não pode criar ou uma lei, ou ele foi o plus a mais, né? Entre aspas, como diz a Luciana Gimenez, um plus a mais. Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo da Luciana Gimenez, um plus a mais. O que o Congresso fez? Pronto, não tem problema. Vamos agora lá na Constituição incluir essa questão. Olha que interessante, hein? Esse ponto. Legal? Todo mundo aí anotando, canetinha, papel na mão, beleza? Então, 103. Não vincula o STF, bem como não vincula o Poder Legislativo na sua função típica, criar lei. Legal? Só por quê? Porque não é porque o STF entendeu que aquela lei
Em 2005, exemplo, a lei é inconstitucional. Hoje, a lei pode ser constitucional. Olha que interessante. Pode? Pode. Exemplo, hoje, questões culturais, economia, Covid, etc, etc. Naquela época, a lei era uma lei inconstitucional. Legal? Mas hoje pode ser que a lei venha a ser constitucional, ou vice-versa. Naquela época, a lei, o STF entendeu que é uma lei constitucional, hoje é uma lei inconstitucional. Já que não tem tempo de falar, já são 7h37. Legal? Vamos lá. Segundo sistema, a Constituição Austríaca, de Hans Kelsen. Legal? Então, nós temos lá em 1920, na Áustria, Hans Kelsen adotou o sistema de controle concentrado. Então, norte-americano, qualquer órgão do poder judiciário, primeira instância, segunda, né, até chegar aos tribunais superiores, STF. Ponto. Já agora, no controle concentrado austríaco, qual é a ideia? Eu tenho uma lei, um ato normativo estadual ou federal que venha violar a minha Constituição. Para que eu vou ficar primeira instância, segunda instância, até chegar no STF? Demoraram-se quantos anos? 208 anos. Então não adianta. O que eu vou fazer? Eu ingresso direto lá. Aonde? Lá no STF. Então, nós no Brasil adotamos o controle norte-americano e também adotamos o controle concentrado lá da Constituição Austríaca, beleza? Então, artigo 102, 1A da Constituição Federal. Então, se eu tenho uma lei federal, o ato normativo federal, ou lei estadual, ou ato normativo estadual, que venha violar a Constituição Federal, ou seja, controle repressivo. Já existe a lei. Não estou falando de projeto de lei. A lei já foi criada, né, promulgada, publicada. Está no Diário Oficial da União. Pronto. Lei X, sei lá qual é o número da lei. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Nós vamos discutir aonde? Direto lá no STF. Legal? Então, sistema judicial é um tribunal ou a corte constitucional. Lá na Áustria, né, quando Hans Kelsen trouxe essa ideia, sistema ou corte constitucional. Perfeito? Aqui no Brasil, nós temos, né, o misto, porque pega STF, controle difuso, e o controle concentrado. Lá é o controle concentrado. Existe um órgão exclusivo para analisar esta situação. Legal? Então, controle concentrado, via de regra, em tese, a lei está em desconformidade com a Constituição Federal. Já é lei, foi criada, foi publicada, promulgada, está lá bonitinho no Diário Oficial da União. O que eu faço? STF. Por quê? Porque estou falando de uma lei estadual ou federal ou ato normativo em desconformidade com a Constituição Federal, 102, 1A da Constituição. Se eu estiver falando de uma lei no estado de São Paulo, estado do Rio, da Bahia, com a Constituição estadual, aí é o TJ 125, parágrafo 2º da Constituição. Legal? Então, é via ação, processo objetivo e via ação. Ou seja, ação, ADI, ADO, ADC, ADPF, infelizmente não tem como falar, né, de ADI, ADC, ADPF e ADO em menos de uma hora, porque já são 7h41, então não dá tempo. Mas essa é a ideia lá no nosso controle concentrado. Então, o que eu falo no comecinho da live? Nós temos um filtro, que aí vem o francês, daqui a pouquinho falarei dele, mas eu dei spoiler, né? Tem lá, CCJ da Câmara, Comissão de Constituição da Câmara, pronto, Senado, eles vão fazer o filtro, a Comissão de Constituição e Justiça, legal? Eles vão analisar aquele projeto de lei, pronto, analisou, a lei está ótima, então tem lá, a lei permitindo hoje castração química do pedófilo, né? Mas o que? Caramba, tortura, banimento, cruel, etc. Passa, só um exemplo, passa na Câmara.
Pronto, passou no Senado, tem problema nenhum. Chega no presidente da República, ele pode o quê? Artigo 66, vetar ou não, ou promulgar, ou vetar. Passou também no presidente da República, pronto. A lei agora, teoricamente, é uma lei válida. Claro que não é, mas só título de exemplo. Pronto, o que eu vou fazer? Vamos discutir aonde? Lá no STF. E quem é que vai discutir no STF? Sou eu? Sou você? Ou é você? Sou eu? Somos nós? Não. Então, quem pode discutir somente, de novo, somente. O que eu quero dizer com isso? Somente. Bom, é um rol taxativo. Então, só o artigo 103 da Constituição, o famoso legitimados ativos, somente aquela galera do 103 da Constituição pode ingressar com esse tipo de ação aonde? Lá no controle concentrado. Exemplo que eu falei na Constituição Federal, então STF. Então voltando, presidente da República, procurador-geral da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, OAB, governadores, legal, do DF ou dos estados, mas quem? Partido político, mas não é qualquer um, partido político com representação no Congresso Nacional. Então, para eu entrar, o partido X, para ele entrar com essa ação, tem que ter um bonitinho do deputado ou a bonitinha deputada federal ou senador ou senadora, senão não entra. Legal? Nem consegue. É um requisito. 103 da Constituição traz legitimados ativos. Legal? E aí vem uma situação, legitimados especiais e os universais. Não dá tempo de falar, mas STF, legitimados especiais ou não universais. Inciso 4, 5 e 9. Lá tem a pertinência temática. E os demais, sem ser o 4, 5 e 9, qualquer um, legitimados universais, eles podem ingressar sem precisar da pertinência temática. Então, 103, legitimados. Quem pode entrar com essa ação ou com essas ações lá no STF? Rol taxativo. Ele não é exemplificativo, ou seja, é um rol fechado. Não são exemplos. Então eu posso entrar? Lógico que não. A não ser que eu venha a ser presidente, PGR ou um governador, desde que eu tenha lá, né, a pertinência temática, legal? Então 4, 5 e 9, legitimados especiais ou não universais. O restante, por favor, coraçãozinho aí, ó. Vamos bombar no coraçãozinho para bombar aí para mim. Dá uma moral aí, por favor. Legal? Pronto. E aí, o terceiro e último sistema, estamos no tempo? Estamos no prazo. 15 minutos para falar agora do controle francês. Olha que maravilha, hein? Então, nós falamos do norte-americano, falamos do austríaco e agora francês. Então, imagina, você está agora não, né, a Covid, mas imagina ano que vem, você vai à Europa, está lá estudando, chega para o europeu e fala assim, lá no Brasil, estou na Europa, exemplo, você fala assim, olha, controle, nós adotamos o norte-americano, o austríaco e o francês. Imagina a cara da pessoa quando escutar que no Brasil adotamos, pelo menos, né, a regra, nós temos lá o controle repressivo, que é o controle norte-americano e o controle austríaco. Claro que o preventivo é a exceção, o controle político francês. Então vamos lá. Como é que funciona o controle francês? E isso tudo cai em prova. Norte-americano, o austríaco e o francês faz aqui a salada da questão lá, banca FGV, SESP, etc., para tentar derrubar candidato. E aí os alunos falam que é muito difícil. Não é difícil. Claro, tem vários detalhes. Muito difícil não. Legal? Então, ele é um controle político. O francês é um controle político. O que eu quero dizer com controle político? Eu quero dizer o seguinte, esse controle não é adotado pelo poder jurisdicional ou poder judiciário. Legal? Então, aqui no Brasil também importamos o controle francês.
Como que funciona? Já falei umas 2, 3 vezes sobre isso. Tô careca de falar. Olha aqui, ó. Tô careca de falar do controle francês. Mas vamos lá. É o seguinte. Eu tenho um projeto de lei. Então, de novo, eu não estou falando de STF, não estou falando do Poder Judiciário. Então, controle político, o controle francês adota tanto o legislativo quanto o executivo. Vamos lá, coraçãozinho. Tanto o legislativo quanto o executivo. Então, nós estamos aqui num projeto de lei. De novo. Então, projeto de lei, vamos discutir a lei X. A castração química do pedófilo. Pronto, vamos discutir. É um projeto. Legal. Primeiro filtro. Já falei, a Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos diversas comissões de Constituição e Justiça. Exemplo, direitos humanos. Pronto, dentre outras. Vamos focar no meu exemplo, porque o tempo é curto. Então, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai analisar lá os direitos humanos. Vamos analisar a castração química. Será que pode existir a lei da castração química? É lógico que não, com todo respeito, lógico que não. Artigo 1º da Constituição, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Artigo 5º da Constituição 47, não haverá pena de banimento cruel, etc. Da Constituição, artigo 5º, 47. Legal? Então, a própria CCJ, ou seja, controle preventivo. Eu não tenho a lei, é um projeto de lei, processo legislativo. Vamos discutir ainda. Opa, nem discute. Essa lei é inconstitucional, segundo a Comissão de Constituição e Justiça. Pronto. Vamos supor que passou, ou na Câmara, Senado. Se a gente já na Câmara, passou no Senado. Pronto. Vem agora para você, presidente hoje Bolsonaro, quer queira, não queira, democracia, faz parte, é assim mesmo. Então tá lá, Bolsonaro. O que ele vai fazer? Artigo 66. Ele vai vetar ou não vai vetar, ou promulgar ou vai vetar. Promulgar não, desculpa. Ele vai vetar aquele veto presidencial. Olha, essa lei é uma lei inconstitucional. Artigo 66, caput, eu não posso simplesmente deixar passar, digamos assim, essa lei, porque ela é uma lei inconstitucional. Artigo 66, vou ler com vocês, caput. Parágrafo 1º, quer dizer, se o presidente da República considerar o projeto, não é lei ainda, em todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo total ou parcialmente. Então essa lei pode ser que ela seja parcial ou total, ou ele sanciona ou ele veta. Pronto, ele vai vetar. Legal. No prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado. Marquem o seu artigo 66, parágrafo 4º. Ele é importante. 66 da Constituição, parágrafo 4º. O veto será apreciado, então o veto do presidente será apreciado em sessão conjunta, Câmara, Senado. Olha lá, dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto de maioria absoluta de deputados e senadores. Então eu peguei a lei, o projeto de lei, pronto, passou na Câmara, Senado, passou também, presidente, 66, ele vai e rejeita, total ou parcialmente. Olha, veto, essa lei aqui é uma lei inconstitucional, 66, parágrafo 4º. O que ele fala? Câmara e Senado, eles vão analisar. Cuidado, antigamente a votação era fechada, hoje, questão de prova que vai cair em concurso OAB, embora já tenha caído, a votação é aberta, legal? Câmara e Senado, 66, parágrafo 4º. Então, esse é o nosso controle francês. É um controle que eu estou ainda lá no projeto de lei. Só que, regra americano e austríaco, repressivo, já tem aquela lei, legal?
E exceção, controle francês. Controle, aquela situação de órgão político, ou legislativo, ou executivo, que vai fazer esse filtro sem eu precisar do STF nesse momento. Eu já entendo, verifico que é inconstitucional. Legal? Então, nós no Brasil adotamos o norte-americano, já falei, o francês e o austríaco. Vamos lá. Regra: controle jurisdicional, nosso Estados Unidos, nosso americano e austríaco. Beleza? E ele é repressivo. Maravilha. Vamos à primeira exceção. Então, falei, controle preventivo, Comissão de Constituição e Justiça, já falamos sobre esse caso, muito interessante, num projeto de lei francês. E aí, veto presidencial, maravilha, controle preventivo, projeto de lei, presidente da República no seu veto, total ou parcial. Agora, existe uma pegadinha muito boa, seguinte, vamos supor que tenha passado na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, já está para quase o presidente na mão dele, está lá, para ele assinar, ou ele rejeita ou ele aprova aquela lei. Será que não existe alguma saída? É lógico que é exceção, acabando o tempo, né? É lógico que é exceção, mas pegadinha muito boa. O parlamentar, então aqui, projeto de lei. O que o parlamentar pode fazer? Questão excepcional. Legal? Artigo 5º da Constituição 69. Tá? O parlamentar, ele pode impetrar um mandado de segurança aonde? No Congresso, na Câmara, no presidente? Não. É para quem? Vai impetrar ao STF. Então, no projeto de lei, por mais que tenha passado na Câmara ou no Senado, pronto, está lá com o presidente. O que o parlamentar, deputado federal ou senador, deputado, deputada, senador, senadora, o que eles podem fazer? Pronto, ingressa, impetra um mandado de segurança. Direito líquido e certo, ilegalidade, abuso de direito, lá no STF, alega que supostamente, em tese, aquela lei é uma lei inconstitucional. E aí o STF ele vai analisar e julgar essa questão excepcional. Então, para o STF, regra, difuso, vai lá, está na primeira, segunda, chegou ao STF. Maravilha. Ou controle concentrado. O controle austríaco. Pronto. Maravilha. Ou difuso ou concentrado. Excepcionalmente, o STF ele admite também essa questão junto a um projeto de lei, mas vírgula, não é presidente, não é PGR, não é o rol do 103, não. É o parlamentar pode impetrar qual é o remédio constitucional, Lei 12.016, artigo 5º, 69, o remédio constitucional, mandado de segurança. Ele vai alegar que ocorre uma ilegalidade, abuso de poder, inconstitucionalidade e ingressa aonde? Lá no STF. Legal? Muito importante isso. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas também faz esse filtro. Súmula 347 do STF. Anotem aí. Ele fala, o Tribunal de Contas, olha lá, no exercício das suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis ou atos do poder público. Então, o Tribunal de Contas, na sua atribuição, súmula 347 do STF. Legal? Ele pode, olha lá, apreciar a constitucionalidade das leis. Legal? E aí vem controle jurisdicional ou judicial preventivo. Mandado sem usa por parlamentar, artigo 5º, 69 da Constituição, ou seja, bastando um deputado federal ou deputada federal ou senador, senadora, o que ele vai fazer nesse projeto de lei?
Alguém apresentou, um deputado apresentou ontem, pronto, tá lá, a castração química do pedófilo, pronto. O que eu já faço amanhã? Olha, STF, essa lei é uma lei totalmente constitucional, dignidade da pessoa humana, artigo 5º, 46 da Constituição, então eu já entro, impetro, vou ingressar lá no STF. Cuidado, esse MS não é qualquer um, tá? Tem que ser parlamentar, legal? Ferindo aqui o devido processo legislativo. Então, para concluir, deu tempo, deu 2 minutinhos aqui, né? Para concluir, o que o Brasil adota? Os 3, basicamente são os 2, legal? Repressivo, americano e o austríaco, mas questões excepcionais adotamos sim o controle francês, porque a regra é o repressivo, legal? Criamos a lei já foi criada, agora vamos discutir difuso, ou seja, primeira instância, segunda instância, lembrando que na segunda instância tem que ter o quê? Cláusula de reserva de plenário, 97 da Constituição, súmula vinculante 10. Não é um, não são 2, não são 3, 4 desembargadores, não. Tem que ser o quê? Ou o órgão especial, se tiver. Se não tiver, é o pleno, o plenário. Então, salvo engano, de novo, Acre e Alagoas, eles não têm órgão especial. Então, vamos supor, tem 20 desembargadores, vão ser os 20 que vão analisar. Chegamos lá em cima, professor, existe o órgão especial? Não. Temos na STF, primeira turma, segunda turma, 5 e 5, e o presidente, né? Mais 1, 11, ia falar 10, com 1, 11. Então, eles vão analisar aquela questão. Maravilha? Ponto. Americano, efeito interparte, entre a parte autora e parte ré, só eles. Regra, exceção, primeira, que na prática não existe muito na prática, 5210 Senado Federal. Ou, o que é mais comum, a questão quando o STF em controle, em recurso extraordinário, ele pode sim, através da decisão dele, ter efeito erga omnes. Cuidado, isso é exceção. Legal? Fechamos o americano. Agora, austríaco, controle concentrado. Eu não vou ficar entrando de primeira instância a segunda, não. Já houve aquela ilegalidade ou uma inconstitucionalidade, o que eu faço? STF. Lembrando que, se for a Constituição Federal, 102, inciso 1A da Constituição, STF. Se for, por exemplo, uma lei estadual em desconformidade, em tese, com a Constituição estadual, é o Tribunal de Justiça. Então, eu tenho uma lei estadual ou uma lei municipal. Ela viola a Constituição do Rio, de São Paulo, da Bahia, do Acre. Então, quem vai analisar, julgar, Tribunal de Justiça do referido estado. Acre, Bahia, Rio, São Paulo, etc. Legal? Controle concentrado. Está acabando o tempo, 27 segundos restantes. Legal? Então, e para finalizar, controle. Tem que fechar aqui, porque senão vai acabar meu tempo. E, para finalizar, eu tenho o controle francês, preventivo, CCJ, e presidente da República através do seu veto presidencial. Bom, galera, fechou, acabou o tempo. Um beijo, um abraço, acabou.